Tá? Boa noite, pessoal. Estou aqui com meu amigo Dirley Pereira, tá? Que eu estou tendo o grande prazer. Vou deixar esse microfonezinho aqui pertinho, até para o pessoal te escutar. Dirley, vamos ficar mais pertinho, que a gente é amigo desde 97. A gente pode ficar pertinho um do outro. Né? Dirley Pereira é uma pessoa espetacular. É uma pessoa que eu tive o grande prazer, né, de ser o meu primeiro amigo em Cabo Frio quando eu cheguei aqui em 1997, pela primeira vez, né? Me tratou muito bem, me recebeu muito bem, como todo cabofriense faz, né? Que honra para mim poder ser amigo. Nós já nos conhecíamos, já éramos amigos, na verdade, e quando você veio para cá, a gente consolidou de vez. Consolidamos, há 12 anos atrás. Amizade daqui do escritório, família, sim, igreja. Com enfim, certeza. Né? Tá? Amigos para sempre. Eu estou falando aqui no meu Instagram, mas essa live vai ser no Facebook ou no Instagram, Dirley? Facebook, no Facebook. Na página Fala Dirley no Facebook. Página Fala Dirley no Facebook, você entra, compartilha e, evidentemente, aqui no Instagram também. Sucesso da sua presença, que, aliás, parabenizar o meu amigo. As suas lives têm arrebentado, têm bombado, porque você está sempre trazendo conteúdo importante para a população, para a cidade e especialmente para os investidores dessas empresas que nos últimos dias aí vem enfrentando sérios problemas e, na verdade, é a razão, o foco da nossa conversa. Não é isso? Sim, Dirley. Sim, Dirley, realmente a nossa cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Eu falo assim porque nas nossas lives participam pessoas do Brasil inteiro e pessoas do exterior, né? Que são investidores da GAS. Então, é importante que a gente tente olhar no olho e falar o que a gente pensa, a nossa opinião. Se é a realidade ou não, isso só o futuro vai dizer. Mas estamos dentro de uma sociedade democrática de direito. Então a gente sempre tem que estar com essa comunicação. As pessoas que participam da minha live, né, elas sempre me mandam sugestões e eu leio, até em respeito, e tento de alguma forma responder. Então vai ser um prazer aí estar conversando com você pela sua página no Facebook Fala Dirley. Vamos ficar aqui extraoficialmente na minha, né? Até para o pessoal. Não, né? Simultaneamente. Isso, simultaneamente. Eu gostei. Extraoficialmente é uma linguagem mais jurídica, né? Simultaneamente ficou um negócio mais. Isso aí, mais broadcasting, né? Mais de transmissão. Muito legal. Então aqui, mais um minutinho, a gente já liga aqui também. Vocês, eu quero que me deem um feedback, por gentileza, se está tudo bem. Daqui eu não vejo. Doutor Felipe, dá uma olhadinha aí nas mensagens, se está tudo bem, se o pessoal está escutando. Sem balançar, doutor Felipe. Vê aí, está tudo bem com o som? Estão me escutando bem? Estão escutando bem o Dirley? Ok? Maravilha. Tá, obrigado. A gente está aqui no nosso escritório de Cabo Frio, né? Eu trabalho aqui em Cabo Frio, moro em Cabo Frio, tenho escritório em Cabo Frio, emprego pessoas em Cabo Frio, então a nossa vida é aqui em Cabo Frio, a cidade que realmente é o epicentro dessa tsunami que nos abateu. Estamos todos nesse barco. Isso reverbera, né, por todo o nosso país e para investidores também no exterior. Mas o ponto de impacto, né, dessa tsunami é aqui na nossa cidade, onde a gente vê aí uma ansiedade, uma preocupação muito grande. Tá? Dirley, agora eu sou todo seu, meu irmão. Aí pelo Fala Dirley. Agora a gente vai... Vou deixar o microfonezinho aqui para a gente também compartilhar no meu canal. Já estamos no ar. A partir de agora. Quem quiser acompanhar pelo Facebook é no Fala Dirley. E eu sugiro também, principalmente as pessoas de Cabo Frio, que acompanhem, né, esse canal do Dirley, que ele está sempre aí atualizando problemas da cidade, que são muitos problemas, né, Dirley? E ele está aí todo dia atualizando problemas, não faltam. A gente está sempre na rua aí, sempre convidado por alguém da comunidade, um buraco na rua, uma pessoa que demanda, que briga por uma vaga de UTI para alguém
da família e que, lamentavelmente, existe, na verdade, um verdadeiro caos estabelecido na saúde em Cabo Frio e a cidade como um todo, né? Hoje a gente tem um caos administrativo estabelecido na cidade e a gente, toda vez que é convocado, como hoje de manhã, agentes comunitários de saúde do município me chamaram para fazer uma live, estava eu aqui na Vila Nova, em frente ao UESF, fazendo uma live. Ontem fiz uma live num projeto lindíssimo de um Instituto Sol Nascente em Tamoios. Eu digo que a gente mostra coisa ruim porque tem mais coisas ruins para mostrar do que coisas boas. Mas nós temos coisas boas para mostrar também. Ontem, lá no Gravataz, em Tamoios, a gente fez uma live mostrando um trabalho lindíssimo que o Instituto Sol Nascente, presidido pela nossa Nelly, realiza no atendimento social para a população de Tamoios, especialmente para mulheres vítimas de violência doméstica. E é assim que acontecem as minhas lives, sempre nada programado. O seu caso foi incomum, porque a pressão veio de fora para dentro, muita gente pedindo, conversa com o Dr. Jefferson, nós precisamos que você faça uma live com ele para emitir a opinião, ele já tem falado nas lives dele no Instagram, agora a gente precisa que você fale. Para você ter uma ideia, está vindo um investidor, que eu conheci outro dia, está vindo do Rio de Janeiro, daqui a pouco ele deve bater aqui na porta do escritório, porque tão logo eu anunciei, ele se debandou lá de Campo Grande, me parece, para vir aqui, tal o interesse por essa questão que a gente vai começar a abordar, e exatamente a partir de agora. Amém. Então, eu quero começar exatamente, mais uma vez, já cumprimentei o meu querido amigo no Instagram dele, agora o cumprimento também aqui no meu Facebook, pedindo a você que compartilhe aí, compartilha na minha página Fala Dirley, porque a partir de agora a gente vai abordar esse que é um dos temas mais importantes dessa cidade. Embora algumas autoridades locais tenham se manifestado dizendo que isso é um problema de menor importância, mas a gente que está na rua, a gente que ouve o povo, a voz rouca das ruas, como falava o presidente Fernando Henrique Cardoso, a voz rouca das ruas está clamando por caminhos, por soluções, por indicação de que, porque há muitas pessoas, e você sabe muito bem disso, Dr. Jefferson, desesperadas. Não são dezenas, não são centenas, são milhares e milhares de pessoas em Cabo Frio, na região dos lagos e no Brasil, em relação a essa questão do Bitcoin, dessas empresas de investimento do Bitcoin e similares. Por falar em similares, antes de a gente falar especificamente da GAS, que é o foco dessa nossa conversa, isso aqui não é uma entrevista, é uma conversa entre dois amigos, um bate-papo bem informal. Antes de a gente abordar a questão da GAS, eu queria que você desse uma palhinha em relação, por exemplo, a Alphabet e empresas similares, como a do Jardim Esperança e outras empresas similares que teria dado um calote, um calote. O que aconteceu com a Alphabet? Qual o caminho, o investidor da Alphabet que se sente lesado, qual o caminho que ele deve adotar, Dr. Jefferson Brandão? Meu amigo Dirley, tá? Nobres seguidores da página Fala Dirley, né? Uma página importantíssima, não preciso fazer média, meu amigo aqui sabe, né? Porque é uma página importante nessa cidade, porque denuncia de fato os problemas que estão acontecendo em Cabo Frio. E mais do que qualquer outro hoje, né, salvo as questões de saúde, né, que são muito importantes, educação, claro, né, mas a questão que hoje aflige mais a população de Cabo Frio e reverberando para a sociedade brasileira como tal, é a questão das empresas de investimento. Hoje, o Ministério Público Federal tem um problema, né? Qual é o problema do Ministério Público Federal? Porque o que normalmente acontece? Por exemplo, Alphabet, que o Dirley perguntou, vem
começa o procedimento, né? O pessoal vai investindo, de repente para, fecha e some. Ok? O Ministério Público Federal, Estadual, a Justiça como um todo está acostumada com isso. Que você vai, as pessoas começam a ir à delegacia, vence o processo a tramitar, pede-se o bloqueio, não acha nada. Qual é o problema que o Ministério Público Federal tem hoje com a relação da GAS? Vamos fazer esse paralelo GAS Alphabet, né? Sem comparar, porque não tem comparação nesse caso. Tá? O Ministério Público Federal foi, né, expediu, né, disparou a ação penal, né, fez a investigação, pediu-se o bloqueio, pensando, né, esse é o meu entendimento, minha opinião, respeitando totalmente a constitucionalidade da atuação do Ministério Público Federal, como ente vital ao Estado Democrático de Direito. Mas vem o Ministério Público Federal, pede um bloqueio, né, vai atrás de bens e, de repente, acha um monte de coisa. Bitcoins, dinheiro, carros. Para mim, na minha interpretação, isso já meus seguidores, já é. Então eu estou fazendo aqui um paralelo do que não é comparável, tá? Alphabet e GAS. Aí você vem o Ministério Público Federal, na minha interpretação constitucional como advogado, né, que tem assento constitucional no artigo 133 da Constituição, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então vem o Ministério Público Federal, né, faz todo o procedimento como fizeram em outros casos que não acha nada, de repente tem um monte de dinheiro, de repente tem os clientes satisfeitos, porque todo mundo está recebendo. Então, no meu entendimento, ao contrário da Alphabet, a GAS colocou um problema na mão do Ministério Público. Por quê? Clientes satisfeitos, bom, todo mundo recebendo até então, né? Prisão, 15 dias depois ainda todo mundo recebendo. Então, todos satisfeitos, dinheiro... Até então, nenhuma denúncia... Ontem um colega de... Olha como é que é importante, Dirley, essa troca de experiência e a gente não achar que sabe tudo. Ontem um colega que já trabalhou comigo no meu escritório de Niterói, um advogado sensacional, Ronaldo Pettendorf, ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, uma coisa que eu não tinha pensado, né? Nós não somos donos do saber. Dr. Jefferson, meu amigo, tem algum boletim de ocorrência contra a GAS? Aquilo ali eu falei, cara, não tem nenhum boletim de ocorrência contra a GAS. Todo mundo estava recebendo, a não ser que alguém coloque aí, tá? Até o dia da prisão do Gladson não tinha boletim de ocorrência. Se não tem boletim de ocorrência, não houve lesão a ninguém. Então, hoje você tem o Ministério Público Federal com uma ação que já foi verificado que não é pirâmide, não é esquema Ponzi, e eu falo isso especificamente em um vídeo antes... De novo, em relação à GAS. GAS, a gente está aqui no paralelo, né? Alphabet, procedimento comum. Cara some, não tem dinheiro nenhum, lesa todo mundo e está solto. GAS, nunca lesou ninguém, paga ao morto. Por exemplo, eu falei da honestidade da GAS, tá? Num processo de consignação e pagamento, que é aquele assim, eu devo R$1.000 para o Dirley Pereira. O Dirley Pereira sumiu. Cadê Dirley Pereira? Mas eu quero pagar o Dirley Pereira. Então, o que eu faço? Eu entro com uma ação de consignação em pagamento na justiça, pago custas, tenho despesa, e deixo lá os R$1.000 para o Dirley Pereira. Porque o dia que o Dirley Pereira aparecer, tá lá. Eu não estou te devendo, tá lá. O que a GAS faz como honestidade? Um cliente falece, ele chama a empresa, os herdeiros, olha gente, tem esse contrato aqui. Talvez a família nem sabia, a gente não sabe os detalhes, né? Tem aqui esse dinheiro de vocês. Aí a família não se entende que quem vai ter que receber, tal. O que a GAS faz? Ação de consignação e pagamento para pagar o decujus. Isso quer dizer, para pagar o falecido. Que empresa desonesta paga falecido? Você está falando de fato concreto. Fato concreto, tá lá, é só bater lá. Bota lá assim, Gladson Acácio dos Santos. Vai estar lá o processo, é público. Eu só não vou dar detalhes, porque trata-se de uma família de um falecido, que eu não sei. Então eu não vou dar detalhes, nem dar o número do processo como eu costumo fazer, porque em respeito à memória da pessoa. Mas eu estou aqui em defesa de uma empresa que ele não deixa de pagar nenhuma pessoa falecida. Então, que empresa é essa que lesa? Então, hoje, no meu entendimento, o Ministério Público está com um pequeno problema. Uma empresa que não lesou ninguém, uma empresa que não fez
pirâmide ou esquema Ponzi, né? Porque pirâmide é aquela que depende de outras pessoas entrando. Pirâmide depende de eu entro, eu tenho obrigação de trazer mais 3 pessoas, mais 4, mais 5, mais 10. Obrigação, é uma obrigação, é um pressuposto da pirâmide. Esquema Ponzi, eu aporto, não tenho essa obrigação de trazer ninguém, mas eu dependo que outras pessoas entrem para eu poder receber. Eu não tenho essa obrigação, mas se parar a entrada de pessoas, eu não recebo. A sua remuneração só vai acontecer se outras pessoas. Exatamente. Então, pirâmide e esquema Ponzi são coisas diferentes que já foi totalmente descartado. Mas, voltando, GAS ainda, eu vou voltar na Alphabet, né? Porque a Alphabet já lesou todo mundo. Né? A Isso ponto pacífico. Sim, já foi embora. Tá todo mundo sem receber. Tá? A Alphabet fez isso. O sócio da Alphabet mandou um vídeo ameaçando pessoas. Então, isso quer dizer, ele continua solto. Amém. A polícia que vai fazer o trabalho dela. Não se tem notícia. Em relação ao Ministério Público? Não tem notícia. Não tem. Tem algumas ações judiciais que, infelizmente, eu entendo que não vão ter nenhum tipo de resultado. Ações da pessoas, investidores contra a Alphabet. Mas iniciativa do próprio Ministério Público? Esses processos, iniciativa da própria pessoa, do próprio investidor. Do Ministério Público, eu não tenho ideia. Até acho, porque quem lacrou a porta da sede da Alphabet ali no centro de Cabo Frio foi a Polícia Civil. Então eu entendo que eles devem estar buscando uma investigação porque são pessoas altamente sérias, né? E vai ser dado um trâmite. A questão da GS está lá na Federal, né? Está na Polícia Federal, Ministério Público Federal, Juiz Federal. A questão aqui parece que está em nível estadual. Polícia Civil, Ministério Público Estadual, Justiça Estadual. Mas o que importa é que um que lesou está preso e o que não lesou está preso. O que não lesou está preso e o que lesou está solto. 2 pesos, 2 medidas? É isso? Não Essa sei. balança da justiça. Por isso que eu digo. Eu acho, por isso que eu entendo que eu acho que o Ministério Público hoje está com um problema. Está com uma empresa que não é regulamentada. Não quer dizer que não é regulamentado, quer dizer que seja crime. Não é. Tá? Crime tem que estar tipificado ali como aquela ação de crime. Como não está, aí a questão do projeto de lei do deputado federal Áureo, né? O deputado Áureo Ribeiro é autor de um projeto de lei dos deputados para regulamentar a matéria. Exatamente, para que venha uma lei específica. Então, se existe o processo legislativo, que eu não vou explicar aqui, senão todo mundo vai dormir, né? Então, se existe um processo legislativo para se criar uma lei específica, isto quer dizer que ela não existe. Hoje há um vazio jurídico, então. Exatamente. Então, para punir é complicado. Como que vai punir? É claro que as funções constitucionais de lei da Delegacia de Polícia, que é investigar, do Ministério Público, que é acusar, e do juiz, que é decidir, está sendo constitucionalmente perfeita. A questão, do meu entendimento, humilde entendimento, é o mérito desta questão. Tá? Então, como foi descaracterizado pirâmide e Ponzi, tá lá, o processo está aberto ali no meu computador. Não é assim, eu não estou falando no vento, tá ali, ó. Ontem eu passei a noite toda, nem dormi, estudando essa questão, porque é de meu interesse. Fábio, quer falar alguma coisa, Fábio? Posso atrapalhar um pouquinho? Atrapalhar não, contribuir. Jefferson, estou fazendo uma pergunta aqui e pedindo para você se apresentar e perguntando sobre esses certificados todos que estão aí atrás e pedindo para você se apresentar aqui. Quem é que pergunta? Quem é Jefferson Brandão? Obrigado aí pela pergunta, né, que o Dirley acabou me apresentando. Bom, meu nome é Jefferson Sarandi Brandão, eu sou advogado, atuante, militante, tá, há 17 anos, com escritório inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, com número de registro. Tá? Esses diplomas, eu sou um cara que gosta de estudar. Eu gosto de estudar. O advogado, ele sempre está estudando. Né? E eu gosto não só de estudar coisas que eu venho a ter clientes, não é isso, é para conhecimento. Né? Na palavra do Senhor diz, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Do profeta Oséias. Tá? Então eu sempre busco
é estudar. Tem até um que eu me orgulho muito, que é da Human Rights, da Amnesty International, não sei se meu inglês está bom ou não, minha esposa vai me corrigir, que é sobre direito dos refugiados. Quer dizer, não é nada questão econômica, é para entender, às vezes... Direito internacional. Exatamente, às vezes poder ajudar um refugiado. E olha que coincidência, a esposa do Glideson é uma refugiada no país. Me parece que é venezuelana. Venezuelana, refugiada. Então imagina só que prato cheio para os xenófobos, para os misóginos, para os racistas, um negro que foi garçom e uma refugiada venezuelana, né? Criando justiça social, divisão de renda num país tão desigual como o nosso. Olha que prato cheio, olha que máximo para esse tipo de gente. Né, que a gente despreza totalmente, porque estão cometendo crimes na internet. Então, eu gosto disso, conhecimento. E o maior conhecimento que a gente tem é trocando essa ideia. Né? É você me dando ideia, eu dando ideia e a gente aprendendo juntos. Tá aí, bom, me apresentei, devidamente apresentado, que é outra observação. Não, desculpa atrapalhar. Não, Fábio, você não atrapalha. Fábio Góes. Fábio, doutor Felipe, doutora Carol, que estão aqui na sala, né, me ajudando. Não, aqui não tem. Nós professamos sempre pela simplicidade e humildade. Né? Deus é muito bom de ter permitido que a gente tenha um cargo, uma profissão tão nobre, que é a profissão de advogado. O pessoal, Jefferson, está pedindo para falar bastante da GS, para a gente entrar no foco da GS. Então, antes, exatamente nessa direção, meu querido Jefferson, você está fazendo uma defesa enfática da GAS, mas é bom que se diga que você não é advogado, essa defesa não é formal. Não. Você não está defendendo a GAS por ser advogado, fazer parte da equipe de advogados. Até porque eu não advogo para empresas. Eu só advogo, quem for lá no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quem for no site da Justiça Federal, vai ver que eu só advogo para pessoas físicas contra grandes corporações. Quando eu saí da faculdade, eu falei assim, eu não vou advogar para empresário. Alguma coisa contra a empresa? Claro que não. As empresas são importantíssimas. Mas a minha linha de defesa é defender a pessoa física contra as grandes corporações, principalmente os bancos. 99% das minhas ações são defendendo a pessoas contra bancos, o lado mais fraco contra banco. Então, essa é a minha linha de atuação. Mas a minha defesa aqui do modelo de negócios da GAS é porque, mais uma vez, dentro da minha linha de atuação, eu vejo que a população de investidores, elas começam a melhorar de vida, ao contrário das migalhas que o sistema financeiro nacional, ora protegidos por essa ação, que hoje a proteção não é mais dos investidores. Não, a gente vai aqui proteger os investidores, que pode ser uma empresa que está dando golpe. Não, já viu que não deu golpe, tem dinheiro, tá? Então, assim, o Ministério Público Federal hoje eu acho que está com um problema. Então, o que eles fizeram? Evocaram por uma lei genérica, proteção ao sistema financeiro nacional. Quem é o sistema financeiro nacional? Que ente despersonalizado é o sistema financeiro nacional? Quem são? Somos nós? Pô, então está protegendo a gente? Então, por que a gente não está recebendo o nosso rendimento? Porque eu sou cliente da GAS. Uma empresa não regulamentada, mas que não necessariamente quer dizer que seja ilegal. Isso não tem relação. Não regulamentar não quer dizer que seja ilegal. Não tem lei específica que o deputado Áureo Ribeiro está tentando consertar com muita competência. Eu não conheço esse deputado, eu sei que ele é daqui do estado do Rio de Janeiro, agora eu me interessei um pouco para saber quem é, porque ele já está acenando com uma bandeira que é o problema que hoje está afligindo a grande parte do país, que são pessoas que são lesadas por empresas realmente que lesaram as pessoas, e uma empresa que nunca lesou ninguém, que está com seu quadro societário e administrativo presos há quase 2 meses, sem ter tido uma acusação de crime violento, sem ter tido... Eles são réus primários, eles têm bons antecedentes, não teve violência nenhuma ali. A gente está achando que tem uma... Não tem.
eles nunca deveram a ninguém. Como que essas pessoas estão presas há tanto tempo? Até os pressupostos que fundamentam, usando uma linguagem mais ou menos jurídica aqui, que fundamentam a prisão preventiva. O que é que precisa um preso ter cometido para justificar uma prisão preventiva? Primeiro explica para os nossos amigos o que é uma prisão preventiva e prisão temporária. Olha só, prisão temporária é aquela até o 5º dia, né? São 5 dias. Né? A partir daí, o juiz ou relaxa a prisão ou convola para preventiva. Preventiva, ela não tem um prazo. O STJ já colocou um precedente que 84 dias é o tempo onde uma prisão preventiva pode arrolar sem que isso gere dano, tá? Ou sem que o Estado tenha que indenizar depois. Então, qual é o meu entendimento? Até a prisão temporária, ok. Né? Existiam, a justiça brasileira entendeu que por o Gleidson e a sua esposa estarem tentando tirar um visto, né, para os Estados Unidos de estudante. Bom, eu já fui estudante nos Estados Unidos, eu já fiz curso nos Estados Unidos. Bom, eu não estava fugindo do meu país por isso, eu estou aqui. Então, não é problema nenhum para uma pessoa que trabalha com tecnologia, que é o caso, tirar um visto dos Estados Unidos e ir para lá. Você está trabalhando com tecnologia, você pode trabalhar aqui em Cabo Frio, em Niterói, você pode trabalhar lá na China, lá em Doha, ou o que seja. Por quê? Você não pode entender que uma pessoa está fugindo do país onde aquele país tenha um acordo de extradição. Então, seria uma coisa não inteligente fugir para um país que tem acordo de extradição com o Brasil. Se você vai fugir, então você vai para um país que não tem acordo de extradição. Me parece uma matemática muito simples. Principalmente ir para os Estados Unidos, onde a tecnologia lá é tão grande que eles acham a pessoa. Não importa, eles acham. Certo? Então, mas tudo bem, a justiça, o juiz, o Ministério Público, o delegado entenderam que poderia haver uma fuga de não sei o quê, porque não existia lesão nenhuma, vai fugir de uma situação que não tem lesão. Uma coisa é o sócio da Alphabet fugir. Está devendo a todo mundo, ameaçou algumas pessoas, aí beleza. Sem ser importunado até agora. Sim, faz parte do processo, né? Vou fugir, né? E a polícia tem o dever de correr atrás e prender. Agora, uma pessoa que não lesou ninguém, uma pessoa que está fazendo a divisão de renda, não existe um tipo penal para a atividade que ele faz. Não existe uma regulamentação, mesmo que ele queira hoje, assim, vou me regulamentar hoje. Não tem como, porque não existe legislação, como a própria CVM, num ofício oficial que está no processo da GAS, falando, eu quero me regularizar. A CVM explicou, olha só, a gente não tem como regularizar empresa que investe em criptomoeda. A gente não tem. Criptomoeda não é valor mobiliário. Para a CVM regularizar, tem que ser valor mobiliário. Comissão de Valores Mobiliários. Criptomoeda é valor mobiliário? Não. A CVM, então, tem competência? Também não. Se vier lei que diga assim, ó, a partir de hoje, princípio da legalidade, de hoje para frente, a partir de hoje, criptomoeda será tratada como valor mobiliário. CVM, vamos todo mundo correr para a CVM, que é lá que é o lugar. Não existe. Então, pelo princípio da legalidade, né, que você só pode ser punido por crime anterior, né? Se eu chegar aqui e te der um soco, existe lá um tipo penal do crime de agressão. Então, eu vou ser punido. Então, se não existisse esse tipo penal, eu não poderia ser punido. E se existisse amanhã esse tipo penal e eu te dei o soco hoje, eu não posso ser punido, porque a lei não retroagirá para prejudicar, só para beneficiar. Ora, se a lei retroage para beneficiar e está vindo uma lei aí, porque o projeto de lei é 2.303 de 2015, tá? Ele está regulamentando, então isso pode retroagir para beneficiar, principalmente uma empresa que não lesou ninguém. Então, se isso vai retroagir, por que a gente vai punir e manter preso pessoas que não lesaram ninguém, não cometeram crime, tá? Mas não estão sendo acusados por crime violento, têm bons antecedentes, residência fixa e tudo mais. Então, por que manter essas pessoas presas se daqui a pouco uma lei vai ser aprovada específica para o caso, regulamentando, então podendo retroagir para beneficiar
por que essas pessoas estão presas. Não há punição. Por que o cliente não está recebendo? Exatamente, você não pode punir, exatamente. Então, por que essas pessoas que lesaram a Alphabet, por que então não estão presos? Inúmeras empresas em Cabo Frio. Eu estou espantado, Dirley Pereira, meu amigo, com quantas pessoas mandando mensagem assim, empresa tal. Eu fico olhando assim. Eu recebo 500 gente, mensagens, imagino você. Que empresa é essa? Eu nunca ouvi falar. E olha que eu recebo informações de várias fontes, mas que empresa é essa? Até uma pessoa muito séria virou para mim e falou assim, Dr. Jefferson, a pessoa vai lá no Binance, que é a maior empresa de criptomoeda do mundo, faz um tradezinho, ganha R$50, ele já se acha apto a trabalhar com o dinheiro dos outros. Aí dá problema. Então, realmente, tem que se ter muito cuidado com esse tipo de situação, analisar, ler. Não é pro cara fez, eu ganhei R$1.000 aqui num trader, me dá o seu dinheiro que eu vou trabalhar. Não é assim que funciona. Tá? A GAS montou um modelo de negócios que eu entendo revolucionário. Mas colegas dizem que é pirâmide. Respeito a opinião, eu respeito. Tá? E vou brigar para defender esse direito constitucional da pessoa ter de falar isso. Eu posso não concordar. Ok, esse é meu direito democrático. Mas defender o direito da pessoa falar coisas que eu não concordo, eu vou sempre defender. Dr. Jefferson, rapidamente, para a gente voltar à GAS, o que o cliente dessas empresas que você acabou de falar, e especificamente a Alphabet, a do Jardim Esperança. A do Jardim Esperança e outros. Black Warrior. Como é que é o nome dela? Black é bonito. Deixa eu tentar conceituar no inglês aqui. Black Warrior Corporation. O nome é bonito. O nome é bonito. O que esse amigo, essa amiga que está nos assistindo, e assistindo aqui também no seu Instagram, temos 600 pessoas simultaneamente. 600 pessoas simultaneamente. É uma multidão. Sim, com certeza. Uma multidão. Nenhuma empresa de comunicação na região atinge um volume desse de pessoas assistindo, exceto a Globo. Nenhuma outra atinge esse volume de pessoas assistindo, graças a você. O sucesso é porque as pessoas estão realmente muito angustiadas. A palavra é essa. Há uma angústia muito grande, há uma depressão que se abateu sobre Cabo Frio, sobre a região dos lagos, especialmente sobre a região dos lagos, porque pessoas investiram, todas de boa fé. Foram lesados esses, os que lesaram-se esses de má fé, mas as pessoas que investiram, essas de boa fé, que venderam casa, venderam carro, que tinham uma economiazinha na poupança, resgataram tudo, tomaram um empréstimo bancário e colocaram o seu parco dinheirinho na Alphabet e em outras similares dessa da região. O que esse cliente, o que esse investidor dessas empresas, repito, daqui a pouco a gente vai voltar à GAS, mas em relação a essas empresas, o que você como advogado orientaria a fazer? Olha, a minha opinião, né? Por exemplo, essas empresas normalmente, quando elas fecham, né? Elas simplesmente não têm dinheiro. Já é um protocolo, né? Elas fecham, dizem que vão pagar todo mundo, só que não tem dinheiro para pagar. Isso é um modus operandi, tá? Que o Ministério Público Federal já sabe, por isso que eu falei que eles estão com um problema na mão com a GAS. E por que esses caras não estão presos? Essa aí é a pergunta de $1 milhão. Precisa responder, que o Ministério Público Federal precisa responder. Porque é de conhecimento. Dão volta em milhares, eu diria, milhões de pessoas e estão aí na boa. Talvez até aproveitando do dinheiro. Curtindo o dinheiro e a cara dessas pessoas, que, repito, estão desesperadas. Há pessoas já temerosas de busca e apreensão de carros que compraram no seu trabalho. Eu conheço pessoas que estão sendo despejadas de suas casas, porque não conseguem pagar o aluguel. E o que a Polícia Federal, o que o Ministério Público Federal fala para essas pessoas? Essa é a pergunta. Então, o que essas pessoas devem fazer? Elas devem ajuizar a ação? Vamos lá. Aqui em Cabo Frio, a 126 DP, a delegacia da área, até está com um trabalho bem interessante, muito legal, que eles só pedem para agilização
né, que você leva, eu não sei se está assim ainda, né, foi a última informação que eu recebi. Se eu tiver errado, alguém me corrige, por favor. Eles realmente estão fazendo um trabalho bem legal, a pessoa leva a petição, faz a petição, pode ser de próprio punho, não tem problema, digita, pede alguém para digitar, junta ali os documentozinhos, parece que na porta da delegacia já tem a orientação, faça isso, quer dizer, já facilita a vida da pessoa. Porque realmente, imagina 100 pessoas sentando na frente do policial, o policial tendo que qualificar, não dá, porque aí tem a segurança pública também que precisa, e a polícia está aí também para isso. Mas o cidadão tem o direito, de, sentindo-se lesado, de ir aos órgãos públicos, nesse caso a delegacia, tá? E entregar a sua petição, a sua reclamação. Provavelmente eles juntem isso tudo num inquérito só e deu-se. Eu acredito até que já está tramitando, porque aqui, assim, não é fazendo média, né? A 126 DP é uma delegacia muito competente, o pessoal ali é muito ali, assim, eles trabalham. Dá um abraço, né? Pro delegado, doutor Carlos Eduardo, ao nosso amigo Rubem Barbosa. Rubinho, isso aí. Outros competentíssimos, doutor Lauro, com certeza. Outros policiais competentíssimos, íntegros, que estão aí atuando, eu acredito, como com certeza, nesse caso. Com então, certeza. Recapitulando, o cidadão, a cidadã, vai à delegacia já com a sua petição, sua reclamação de próprio punho. Sim. Isso vai se tornar um inquérito. Sim. Que vai para o Ministério Público Estadual. E o Ministério Público Estadual aí, que vai que deve propor uma vai ação. Oferecer a denúncia, né, ou não, né? E assim oferecido a denúncia, por exemplo, o juiz aceita ou não, né? No caso, provavelmente porque está configurada a lesão, óbvio. Mas né? se o cidadão quiser ir direto ao judiciário? Pode também, com ir? certeza. Deve ir, é um direito constituir um advogado, a defensoria pública, dependendo do valor investido. Por exemplo, eu tenho notícia que a Alphabet, os valores não são, dependendo, né, pelo menos na maioria dos casos, tão expressivos. Então, abaixo de 20 salários mínimos, você pode ir à justiça, o juizado especial, e tem um primeiro atendimento. Não sei se está funcionando por causa da pandemia, não tenho essa informação para dar. Né? Até a gente vai procurar saber, doutor Felipe, doutora Carol, a gente procura saber, né? Que aí a pessoa pode ir lá no primeiro atendimento, eles já devem ter um modelo, com certeza, né? Se eles estiverem funcionando, eles vão digitar, vão protocolar, você já sai com o diazinho bonitinho da audiência, ou já sai com algum tipo de resposta. Né? É um direito constitucional de acesso à justiça da pessoa. A justiça vai resolver o seu problema? A gente não pode dizer que sim. Eles vão fazer de tudo, né? A justiça é um órgão público que vai fazer o trabalho dela. Mas se não tiver dinheiro, não tem reembolso. Mas nesse caso, e aí sim a gente volta à GAS, qual é a grande diferença? Né? Ou algumas das grandes diferenças, essa talvez seja a principal. No caso dessas empresas que a gente acabou de analisar, já está caracterizado o calote. Né? Sim, exatamente. Ninguém sabe onde localizar, não tem para quem ligar. GAS. A GAS, eu ouvi, assisti um áudio seu outro dia, você dizendo que não está caracterizado da parte da GAS a lesão, uma iniciativa de não pagar, de dar calote. Por quê? Porque, diferentemente das outras, a GAS teve suas contas bloqueadas. Explica um pouquinho para quem nos assiste, os seus amigos, claro, nossos amigos no Instagram e os seus e meus amigos aqui também no Facebook. Como é que se dá essa situação? Como é que quem nos assiste hoje deve ir à justiça, o investidor da GAS, ele deve hoje procurar o judiciário? Há uma possibilidade real de conseguir sucesso nessa ação? E aí eu vou emendar aqui numa outra pergunta, até como provocação mesmo. A imprensa regional, inclusive o G1, Globo, noticiou hoje que advogados em Campos ingressaram em juízo com ações contra a GAS e que já teriam, inclusive, conseguido liminares, arresto de contas, etc, etc. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: conseguir liminar numa ação como essa contra a GAS é garantia de retornar, de devolver, de receber o investimento de volta?
Olha só, Dirley, né? Nossos é um fato pessoas que estão, porque essa decisão teria acontecido hoje. Sim, pessoas que estão aí trocando essa ideia, que estão escrevendo, me deram até algumas perguntas aqui que eu vou responder até respondendo a sua questão. Né? A diferença da GAS para as outras empresas. A GAS é uma empresa adimplente e não inadimplente, isso quer dizer, ela é pagadora. Depois que o seu corpo administrativo, né, o CEO, que é o Gleidson, e toda aquela administração foram detidos ou com mandados de prisão, a empresa continuou fazendo os pagamentos. Até 15, 20 dias depois, até que sobreveio isso, eu tenho o número da ação do sequestro penal, que o que cuida dos bens foi apartado da ação criminal, só que a ação criminal não está mais em segredo de justiça, mas o processo que cuida desses bens ainda está. Então, não necessariamente a gente sabe quanto tem ali. Tem dinheiro, bastante dinheiro. Tem-se uma notícia que a Mileides, a esposa do Gleidson, tem muitos bitcoins em mãos. Né? Então, isso quer dizer, existe dinheiro para pagar. Ao contrário das outras empresas que fecham a porta e dão tchau para as pessoas. Não tem dinheiro. Ou esse dinheiro está tão escondido que quem só vai aproveitar são essas pessoas da administração. Tá? Então vamos lá. GAS. Qual foi o meu posicionamento sempre? Pode ir lá no meu YouTube, Jefferson Brandão Advogados, meu canal, está lá todos os vídeos gravados. Tudo que eu falo está passando pelo controle do maior órgão de classe do Brasil, que é a OAB. Então eu não posso falar nada, nenhuma maluquice, porque a OAB, ela vem e fala assim, opa, isso aí não está legal não. Eu posso responder a um processo administrativo, ser advertido, suspenso. Então assim, o que eu estou falando aqui é baseado em estudos, na minha opinião, mesmo que algumas pessoas discordem, mas sempre com muito respeito com os colegas advogados que têm opinião contrária à minha, tá? Porque a GAS é adimplente. A pessoa tem o direito de ir na justiça com toda certeza. É direito constitucional. Então isso não se discute. Tem pessoas que conseguiram a liminar de arresto? Tem pessoas que conseguiram a liminar de arresto. Tem pessoas que nessa liminar de arresto, olha a diferença. Ter o deferimento da liminar de arresto é uma coisa. Conseguir o arresto é outra. Tem pessoas que conseguiram o arresto? Tem pessoas que conseguiram o arresto. A maioria não conseguiu arresto? Não conseguiu, mesmo tendo a liminar de arresto deferida. Essas pessoas que conseguiram o arresto vão receber o dinheiro? Não necessariamente. Tá? Uma coisa é, a GAS não contesta a ação, ok? Ela não contesta a ação. Um exemplo que eu acho que não vai acontecer. Está falando de forma hipotética. Hipotética. A GAS hoje tem, se não o melhor advogado do Brasil, não estou fazendo média, é realidade, tá? Então, se ele não for o melhor, ele está no pódio. Ele está no pódio. Primeiro, segundo, terceiro ali. Ele está lá. Está lá para o hino nacional ser cantado para ele na hora da execução. Ok? Então, com certeza, eles não vão deixar de contestar a ação. Mas digamos que a pessoa entrou com a ação, conseguiu o arresto foi consolidado, né? ou total ou parcial, a GAS não vem a contestar, ainda existe lá o trâmite da ação, nada foi resolvido, então não contesta. 580 boletins de ocorrência contra a Alphabet. Contra a Alphabet. O som voltou? Mas depende de Cabo Frio e Arraial do Cabo, quase 1.600. Com som. Com som. Eu só peço aos queridos, né, que ligar pelo Instagram neste momento é de uma inconveniência assim, abissal. Né? A gente está numa live, acabou derrubando o raciocínio, né? É uma informação de utilidade pública. Então eu só peço, se não quiser assistir, se quiser falar comigo depois, pode ligar. O Instagram não é o local ideal para ligação, não sabia nem que podia fazer isso. Então realmente foi de uma falta de noção, não estou criticando, né? Só estou expondo a minha opinião constitucional. Espera mais um pouquinho, a gente deixa o pessoal voltar aí, a gente espera aqui. Enquanto isso, a gente vai exatamente trocando ideia aqui e pedindo a você, meu amigo, minha amiga, compartilhe aí. Você é investidor, você que tem pessoas da família, amigos investidores,
que botaram o seu dinheirinho. Teve gente que botou R$500, R$1.000, outros botaram milhões, mas são poucos. Na verdade, a grande massa é de gente que vendeu tudo que tinha, foi lá no mínimo que tinha lá na poupança, vendeu o carrinho, vendeu o apartamento. Tem gente que vendeu apartamentos e aplicou na Alphabet e em outras empresas aí similares. Então, você compartilha aí, porque essa live, assim como aqui o Dr. Jefferson, essa live no Instagram e Facebook, qual é a função que a gente tem? O que a gente tem como entendimento? A gente só vai, esse país, as coisas só funcionam de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso? É na pressão popular. É na pressão popular. As autoridades agem na pressão popular. O chamado quarto poder, a mídia, na verdade, é o primeiro poder nesse país, porque eles só agem empurrados pela opinião pública. Então, a opinião pública, que é você, que somos nós, que estamos aqui emitindo a opinião, não somos pagos por isso, eu muito menos e o Dr. Jefferson acabou de dizer, não é advogado da GS de nenhuma empresa, ele está apenas aqui como um cidadão cabofuriense, ele escolheu essa terra aqui. Eu não tive o direito de fazer essa escolha, eu nasci aqui. O Dr. Jefferson não, escolheu essa terra, foi amor à primeira vista, quando veio, escolheu como a sua terra, por isso ele defende, por isso ele coloca a cara para bater aqui. Por quê? Porque ele está vendo amigos dele, amigos nossos, e a cidade de modo geral, sofrendo talvez a sua pior crise de ordem econômico-financeira, porque é uma quebradeira geral no comércio, e as pessoas que tinham nesses investimentos suas únicas fontes de recurso para viver dignamente, porque lamentavelmente o poder público não se digna gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade para as pessoas. Então, essas empresas deram calote, levaram o suado dinheirinho dessas pessoas. E você pode ajudar compartilhando, porque aí a sua voz pode chegar ao Ministério Público, pode chegar ao Judiciário, pode chegar ao STJ, ao Supremo Tribunal Federal, porque as coisas elas acontecem, como eu disse, de fora para dentro. É na pressão. É dessa forma que as coisas acontecem nesse país, e a gente volta aqui no Amém. Tem muitas pessoas no Instagram do Dr. Jefferson perguntando quem é você. Quem é você? Quem Fora sabe? aquele rapaz também. Quem é o Dirley? Quem é o Dirley de tênis? O que? De morador de rua? É. Eu sou isso mesmo. Desculpa, mas você foi infeliz. Não foi não. Eu sou jornalista, né? Mas sou pé no chão. Eu sou povo, meu amigo. Se você tem algum preconceito, se você tem algum preconceito contra quem usa tênis, me perdoe. Mas eu sou assim mesmo, tá? Eu podia estar com um sapato bonito aqui, graças a Deus eu tenho um sapatinho bonito, mas eu prefiro vir como eu sou, do jeito que eu sou. E exatamente, eu digo que eu quero ser a voz do povo, a voz daqueles que não têm voz. E aí não precisa botar gravatinha para ser considerado a voz do povo, não. Aliás, o grande problema desse país são exatamente esses engravatados, esses do colarinho branco. Que aí sim, os grandes ladrões do povo, que deveriam estar atrás das grades, porque roubam saúde, roubam educação, roubam todos os direitos, roubam até o direito do cidadão sonhar. Então, esses sim que deveriam estar atrás das grades. Eu não me vergonho. Tem gente dizendo que é só aqui, só pelo seu tênis. Obrigado. Tem coisa boa. É isso aí. Vamos voltar. Qual é o raciocínio do Jefferson? Vamos voltar. Vamos lá. Vamos lá. A gente estava falando... Do que a gente estava falando? Já a gente estava falando da questão da GAS, da adimplência dela, né? Sim. Até que a gente cortou o raciocínio, mas já voltamos. Né? E você falou uma coisa Você falou uma coisa, Dirley, eu sou um advogado, né? Tenho ternos, né? Mas hoje eu só uso terno, que é uma obrigação, né? Para ir num fórum, né? É uma indumentária.
né? Eu não vou aqui botar terno bonito, brilhante, fazer cara de mal para a pessoa entender que eu sou um cara sério. Não vou, não sou eu. Eu uso o uniforme do escritório, como o colega doutor Felipe, a doutora Carol, a menina a menina Laura daqui que fica na recepção. Nós aqui somos todos iguais, somos uma equipe trabalhando pela defesa dos nossos clientes. E no momento, o objetivo é trabalhar pela defesa, não da GAS, que é uma empresa que está assim, com um advogado que já estava aí salvando pessoas dos porões medievais que são as cadeias. Eu estava ainda lá em São Gonçalo jogando bola de gude, perdendo as bolas de gude, né, que eu nunca soube jogar direito. Então, eles estão muito bem assessorados. Aqui o nosso trabalho é de informação, né? Bater papo, as pessoas darem feedback, a gente conversar. Porque foi o que você falou. Eu moro numa cidade maravilhosa chamada Cabo Frio, que me acolheu há 12 anos atrás. E que eu recebi o título, há 6 anos eu sou cidadão com muita honra cabofriense, tá? Diploma esse dado pelo vereador Vanderlei Bento, que me agraciou. Então são 6 anos que eu sou cidadão cabofriense e tenho muito orgulho disso. Por escolha, por opção. Felipe? Fala, doutor Felipe. A Marcele, que perguntou de direito, só perguntou porque está entrando na live, foi outra pessoa, né? Não, isso foi outra pessoa, não tem nada a ver com ela, não. Não, e a questão... Foi um rapaz. Exato. Não, mas a questão do tênis foi uma brincadeira também. Eu também fiz uma brincadeira, eu não estou constrangendo, pelo contrário, eu tá ao vivo aí, tá? Eu sou movido ao contraditório. Eu acho que você só cresce no contraditório, você só cresce na divergência. Eu sou um cara que vem lá de dentro do mato, eu ando desse jeito porque é o meu jeito de ser mesmo. Mas nada contra quem usa o terno, quem usa a gravata. Claro. Agora, contra a esses engravatados, mas do colarinho branco, chamado do colarinho branco, que são os verdadeiros ladrões do povo, que estão no poder e se locupletam, se enriquecem com o dinheiro do povo e não se colocam, como aqui está o Dr. Jefferson. E essas pessoas, elas não se colocam sequer para defender a sua população, que poderiam, enquanto autoridades, se posicionarem. Se o prefeito, o governador, um deputado, pode e deve se posicionar, ir ao Ministério Público, ir ao Judiciário para entender, para procurar entender o que está acontecendo, porque a região dele, a cidade dele, está passando por momentos extremamente difíceis, a população da nossa região. Então, diferentemente deles, nós estamos aqui para prestar um serviço, para prestar uma informação e de alguma forma te auxiliar nessa angústia, nessa depressão, nesse desespero que você está vivendo depois desse calote que algumas empresas deram em você, meu amigo, minha amiga. Voltando aqui, doutor Jefferson, é importante, é Gisele, né? Isabelle, é importante a gente dar essa explicação, exatamente para que as pessoas saibam que aqui são amigos, a gente não está aqui com formalidade, a gente não está aqui com interesse outro senão o de servir as pessoas. Sim, e tem pessoas maravilhosas, né? O Luiz Pontes, o Wilson de Souza, a doutora Mônica, que é uma mulher extraordinária, lá do estado da Paraíba, um lugar maravilhoso, que eu já tive a honra de conseguir ir uma vez. Eu quero voltar lá, porque é uma cidade fantástica, a cidade de João Pessoa. Então tem pessoas aí do Brasil inteiro, tá aí na luta, né, acreditando em um modelo de negócios que gerou, sim, justiça social, Dirley, onde a pessoa pode, né, tentar passar dessa, como o Tiago, em uma entrevista ao Eduander Silva, falou, né, sobre a questão das castas, né, que na Índia tem os Dalits, né, eu sei disso porque eu vi uma novela aí que falava disso, que aqui no Brasil acaba tendo também, você não consegue ascender profissionalmente. Um negro ex-garçom choca quando é fotografado numa lancha, né? Choca, porque a imprensa massifica nessa publicidade opressiva,
termo criado pelo Nabor Bulhões num vídeo. Vai lá, Nabor Bulhões, publicidade opressiva, né? Ele vai dar uma aula em 5 minutos. O que eu preciso em 2 horas, ele tem um poder de síntese tão grande que ele fala em 5 minutos sobre essa publicidade opressiva. Bota lá o Glideson numa lancha negativo, porque isso confronta o status quo, que só eles podem ter as coisas e que o pobre não pode ascender. Eu sou um ex-porteiro, eu fiz minha faculdade de Direito na portaria de uma empresa. E eu tenho muita honra disso, de eu tentar, né, ser o diferente. Saí de São Gonçalo, meu pai saiu de Serrinha, na Bahia, minha mãe é capixaba de Vitória, somos uma família pobre, né, mas que a gente estuda, trabalha, para que a gente possa ascender. Mas isso, né, não pega bem para o status quo, que pega o nosso dinheiro suado e nos devolve migalhas, porque só eles que podem ter. Como eu falei no meu vídeo de manhã, né, no Country Clubs da vida, né, o pobre só pode pegar na vassoura, só pode pegar no pano de chão. Ele não pode ir lá ascender, trabalhar e conseguir pegar na raquete de tênis. Eles não aceitam, o status quo não aceita isso. Então, por isso, né, que o Glideson tem sido tão bombardeado, como eu falei aqui no começo. Olha que prato cheio para os racistas, olha que prato cheio para os misóginos, que são aqueles que odeiam mulher. Né? Não é que odeia a mulher de uma forma sexual, odeia a mulher. Então é um misógino, né? Olha que prato cheio para os xenófobos, que é aqueles que não gostam, que odeiam pessoas de outra natureza. E não é só de outro país, não, entendeu? Às vezes somos nós mesmos. Eu não gosto do cara que é boliviano e não gosto do cara que é niteroense. Então, assim, é uma xenofobia velada. De pobre, muito menos. Então, se você é negro, pobre, né, que tenta ascender na vida, aí você vai ser massacrado. A publicidade opressiva da imprensa vai pegar você, vai botar a sua foto na lancha como se você fosse um bandido. Tá? Porque se for aquele empresário do status quo, branco, bonito, que sai na foto da revista Exame, da Veja, mas que cresceu porque pegou dinheiro no BNDES, que é um dinheiro público, e não pagou, aí no iate, aí ele no iate ele pode, né? Com aquelas mulheres, todo mundo vai abaixar a cabeça para ele. Agora, um negro pobre que há uns anos atrás estava servindo a gente nos restaurantes daqui da região e que descobre um modelo de negócio revolucionário, tá? Que distribuiu justiça social, tá? Que distribuiu renda para toda uma população, esse vai ser visto como bandido. Nunca tocou em um centavo público, mas vai ser visto como bandido. Não pode andar na lancha. A lancha é um direito só do status quo daqueles que dominam e oprimem o povo brasileiro desde sempre. O negro não pode. O ex-garçom não pode. A imprensa que domina o país, que manipula o país, botava lá ex-garçom. Ex-garçom. Ex-garçom você não pode, você tem que ser garçom. Quem é você para querer ascender na vida? Quem você acha que é para poder contribuir para que as pessoas cresçam na vida? Não pode, é proibido. Não pode, coloque-se no seu lugar. É isso que o status quo fala pra gente. É essa mensagem que está. Essa é a mensagem. Em alto. Essa é a mensagem. É contra isso que a gente tem que se insurgir. Me faz lembrar, Jefferson, e aí, quando eu digo que estou arrepiado, estou mesmo, eu sou emoção, eu sou seu coração, daqui a pouco vou estar chorando aqui, mas é desse jeito mesmo. É uma música aí do Zé Ramalho, que é do cara que construiu a escola, mas que o filho não pôde passar nem na porta da escola. Tá vendo aquela escola, moço? Eu também trabalhei lá. Na hora de matricular o filho, aí não, aqui você não pode. Aqui o seu filho você não pode passar nem na porta da escola. Por quê? Exatamente por essa discriminação odiosa que se tem nesse país. É discriminação racial e social. Discriminação racial e social. Isso é estrutural. A gente vive numa sociedade exatamente com esse perfil,
com esse perfil. E aí, quando vem alguém que contraria essa lógica, pau nele. Com certeza. E às vezes, Dirley, não é nem assim intencional, não, já é uma cultura. Uma vez eu com a minha esposa num médico, né, um médico de boa família, já nasceu num berço de ouro, amém. Tá, amém. Isso aí, né? Amém, parabéns. Numa conversa informal, falou assim: eu não concordo com a cota de medicina nas faculdades públicas. Aí eu já fiquei assim, né? Eu que sou egresso de colégio público, aí já fiquei, né? Não concordo. Como é que uma pessoa pobre vai fazer faculdade de medicina se um livro é tanto, se não sei o que é tanto, se você tem que não sei o que? E eu quieto, né? Eu falei assim, pô, não vou discutir. Porque essa pessoa que já nasceu em berço de ouro, sim, foi criada da cultura. Mas ela também não sabe que o pobre, ele se ajuda. Se o livro é R$1.000, a vizinhança, pô, você está fazendo medicina, cara, toma 10, toma 20, o pobre se vira. O pobre se vira, é solidário, ele vai pegar o ônibus, ele vai trabalhar, ele vai para a faculdade, ele vai se virar, ele vai ser porteiro para poder trabalhar perto da faculdade, para poder se formar. A gente se vira, tá? Isso aí, a gente não tem carro de luxo para levar a gente para lugar nenhum, para faculdade e depois para tomar chopinho, não, é trabalho o dia inteiro e faculdade à noite. Então, essas pessoas não entendem isso, que quem vem das classes subalternas, falando assim como, né, eu não sou nem de esquerda, né, eu sou de centro, né, as classes subalternas, elas tentam, eu tive no México há pouco tempo, e o mexicano tem um perfil, né, aquele meio índio, né, aquela coisa meio maia, azteca. Pô, que legal, aí fomos eu e minha esposa andando, passeando, aí entramos num bairro rico, né? Acho que é Ponce, não lembro bem. Polanca, o bairro mais nobre do México. Aí beleza, e eu tô vendo as pessoas no restaurante, falei, gente, esse pessoal é americano e europeu? Só tem branco de olho verde aqui, cara. Todos mexicanos. Só que são os mexicanos oriundos da Europa e dos Estados Unidos. Os astecas e os maias estavam com a bandeja na mão e com a vassoura na mão. Porque é difícil você acender, é difícil você furar essa linha, né, invisível, mas muito forte. Você não vê, mas ela é poderosa para você acender para o alto e chegar numa classe onde você possa vir e puxar outras pessoas. Porque aqueles que estão lá em cima desde sempre, eles vão te empurrar. Só que aqueles que conseguem furar, né, que é uma mínima quantidade de pessoas, elas pegam você e te ajudam a subir. Então é essa guerra cultural que veio nas caravelas em 1500. Já veio, é da nossa colonização. Então, como é que se muda isso, Jefferson? Educação de qualidade por gerações, porque isso não é imediato, porque, como você mesmo disse, é uma cultura arraigada. Claro. Só através de uma educação de qualidade se pode mudar esse quadro? Educação de qualidade existe nas escolas privadas, né? Então, assim... Que o pobre não tem acesso? Educação pública de qualidade, né? Onde... uma criança não fique um ano porque a escola está em greve, porque greve é um direito constitucional, porque as pessoas precisam de condição de trabalho. Como é que você vai ensinar se você não tem condição de trabalho? Quem tem que dar condição de trabalho para os professores? O governo. O governo não dá, porque o governo geralmente está nessa aqui, na parte superior que empurra e não que puxa. Então você tem um governo que te empurra, porque eles são dominados pelo status quo, o status quo que patrocina, isso eu estou falando no genérico, né? O genérico aí. E há todo o interesse sim. Vamos manter essa dependência econômica, porque a dependência faz com que eu, né, faça o assistencialismo, e esse assistencialismo me gera voto, e o ciclo do mal, ele gira a todo vapor. Então, quando você dá ensino público de qualidade, porque no privado já tem, a criança vai ter um ensino, vai ter uma alimentação, tá? E ela vai conseguir competir, tá? Num Estado, né, democrático de direito, tentar competir
na meritocracia, porque como é que você vai colocar meritocracia, que muita gente defende, num país onde as crianças do colégio público têm muito menos horas de estudo do que no colégio particular? Mas que meritocracia? Meritocracia você vê nos Estados Unidos. Meus filhos estudaram alguns meses na escola pública americana. Pô, mas é uma coisa fantástica. Pô, até colégio particular aqui do Brasil não tem estrutura como eles têm na pública, porque lá eles investem ensino público de qualidade. Meu irmão, você vai ter o mesmo ensino do que o cara que tem dinheiro. Aí você compete com ele. Ó, condição de igualdade. Ok, maravilha. Agora, você tem uma escola caindo nos pedaços, tá? Uma escola aqui que uma vez eu visitei, que tinha aqui no Braga, que as crianças suando, a gente acabou botando ar-condicionado na escola. Porque assim, eu entrei assim, gente, as crianças estudando suando. Gente, não pode, não tem como. Escola pública. Escola pública, não tem como. Escola municipal, não tem como. Botamos ar-condicionado. A escola nem existe mais, ela fechou aqui no Braga, não sei porquê, né? Mas maravilha. Então, como é que você vai exigir dessa criança que ela vá para a competição lá na faculdade, né? Quem vai passar? O pessoal que estuda lá naquelas mega escolas que depois botam a foto do aluno assim que passou em medicina, mas ali é por quê? Porque aquela criança teve oportunidade. Ayrton Senna sempre falou, eu não seria ninguém se meu pai não tivesse me dado a oportunidade de eu pilotar. Ele seria um administrador, né? Ele fez formação para isso. Então ele teve a oportunidade do pai investir nele para ele poder ir para a Europa. Então, oportunidade é o que você precisa. Se a escola pública não dá oportunidade, como é que a criança vai fazer? Aí, raramente aparece uma pessoa, um Gladson, né? Então, a gente não mudou de foco. A gente não, estamos falando do sistema do garçom. Deixa eu fazer uma pergunta, Jefferson. Sabe, Góis? Reiterando que várias pessoas estão perguntando, eu nem estava ciente disso. Estão dizendo aqui que hoje o CNPJ, não sei se você também tem informações, da GÁS foi reativo pela Receita Federal. Não tem essa informação. Está todo mundo aqui dizendo que o CNPJ foi reativo. E se for fato, o que significa isso? Bom, se a decisão da juíza foi de paralisação provisória, tem gente falando assim, já essa acabou. Não tem sentença penal condenatória transitada em julgado, tá? Então, é uma paralisação liminar. Então, eu entendo, vamos dizer, eu não sou contador, mas essa decisão é de agora, pouco tempo. Não daria esse tempo de desativar para se reativar. Parece que o lapso temporal parece que não está batendo, né? Então, assim, eu acho que isso aí é irrelevante. O que importa é o que o judiciário, a terceira vara federal do Rio de Janeiro, vai decidir. Isso que importa. Né? Tem alguma audiência? Tem um habeas corpus liberatório, dia 19/10, tá? Está sendo marcado não é um protesto, uma manifestação pacífica, onde as pessoas estão sendo convocadas para ir de branco para dar apoio ao Gladson. Né? Não é para exigir nada. A justiça ela vai decidir, tá? O que tiver nos autos. Eu vou estar também, né? Já desmarquei meus compromissos dia 19 para poder estar lá, né? Eu vou estar lá, né? De braço ali, parado, como mais um, todos somos iguais, juntos somos mais fortes, ninguém solta a mão de ninguém, que são os lemas, né? Vamos estar lá para dizer assim, Gladson, você criou um modelo de negócios que gerou justiça social, divisão de renda e que recebemos uma fatia do bolo e não a migalha do glacê. Não existe, Dirley, nada mais democrático do que um bolo de festa de aniversário. O mais velho, o mais pobre, o mais rico, o mais novo, o negro, o branco, o amarelo, todos ganham a mesma fatia do bolo. Todos os convidados. Bolo de aniversário é um conceito de divisão igualitária. É um sistema. Dá licença. Tem uma informação? Acabei de entrar. Novíssimo aqui? Não, eu acabei de entrar. Não, tá aqui, data da situação cadastral 19/3/2015. Não tem nada. Não, tá aqui, tá ativa. Então é isso que eu tô falando. Isso tinha sido inativado? Essa informação. Não sei, porque é o que eu tô dizendo. Eu acho que não tem tempo hábil para desativar e reativar. Se a situação tá aí rolando há 20, 30 dias. Dia 19, acontece essa audiência, e aí a justiça resolve colocar o Gladson de volta na rua.
Isso, para o investidor, é um avanço, porque, na verdade, o Gladson na rua, mas as contas bloqueadas, o problema continua em relação ao investidor. É isso? Sim. Só para ficar claro para quem nos assiste. O Gladson solto, tá? E também o Tunay, a Márcia e todos os demais, vai ser uma vitória da justiça. Tá? Uma coisa é o direito, outra coisa é a justiça. Justiça é uma coisa muito maior. Não é justiça prédio do fórum, é justiça. A justiça, essa coisa imaterial que todos nós queremos. Então vai ser uma vitória da justiça de uma pessoa que eu entendo que está presa injustamente desde o 5º dia, que é a prisão temporária, né? 5º dia. Tá? Nós fomos interrompidos também nessa parte, né? 5º dia, prisão preventiva, eu expliquei também, né? Que ela, a partir da temporada, o juiz convola em preventiva. Mas e ter um fato segue. relevante. Às vezes a pessoa é mantida presa até para sua própria segurança. Vamos dizer assim, um caso de um estuprador. Pô, o cara pode ser agredido na rua. Ele também pode ser agredido na rua. Então o juiz às vezes olha assim, ó, cara, para preservação da integridade do paciente, que é o preso, mantenha-se a prisão. Tá? Teve um caso lá no Centro-Oeste que o médico denunciado, né? Ele não está condenado, ele é um denunciado. Igual o Gladson. Ele é um réu, não é um condenado. 53 mulheres já denunciaram. Ele não ficou 24 horas na prisão. Aí tem o Gladson, que nunca ficou devendo a ninguém, não tem denúncia, tem um crime subjetivo sendo apontado de Sistema Financeiro Nacional, que é o quê? Os bancos, a proteção agora é para os bancos, né? O meu direito constitucional de dizer, de opinar. Quem é esse Sistema Financeiro Nacional que está sendo protegido agora pelo Judiciário se os clientes dessa empresa não regulamentada, mas que não quer dizer que seja ilegal, que nunca deixaram de receber, qual é a possibilidade, qual é o crime, qual é o dano que está acontecendo para essa pessoa estar presa há quase 2 meses? Entende? Ô Jefferson, você falou em direito constitucional. Não há um direito constitucional também chamado do princípio da presunção de inocência? Como é que é isso? Você é condenado, entre aspas, sem que os crimes dos que você é acusado sejam realmente provados. Não há um princípio da presunção de inocência? Como é que é isso? Explica para quem... Dirley, olha só, tudo é uma cultura, né? Tá lá escrito que ninguém será declarado culpado sem a sentença penal condenatória transitada em julgado. Isto quer dizer... Esse é o princípio da... Terceira instância, que é o princípio da não culpabilidade, né? Que é a presunção da inocência. Você não é culpado até que se prove ao contrário. Só que no Brasil, culturalmente, isso virou. Então parece que assim, se saiu na imprensa, rapaz, isso é bandido. Entende? Com o risco de ser linchado na rua. Exatamente. Então, a cultura brasileira é o que eu estava falando hoje com um amigo. Você lembra da Odete Reutemann? Você lembra do nome da novela? Ou do mocinho? Não. Eu não lembro. Você lembra da Nazaré? Você lembra o nome da novela ou quem era o mocinho? Não. Você lembra da Carminha, que foi uma novela, foi até bem filmada aqui em Cabo Frio. Mas você não lembra do nome da novela e nem do mocinho da novela. Ou nós, infelizmente, culturalmente, o brasileiro gosta daquele cara que faz a maldade. Gente, a Carminha, a Odete Reutemann, daqui a 100 anos o pessoal vai estar lembrando dela. Foi a fama. A atriz já morreu há muito tempo aí, eu acho que a Beatriz Segal, se eu não me engano, que fez a Odete Reutemann, eu acho que já morreu. Que a live travou, tá sem som também. Ah, é? Tá guardando. De novo? Tá. Tá sem som? Ah, é? Caiu. Deve ser a internet. Do Jefferson. Tá deve falando ser. aí? Bom, então não é internet, porque eles estão na mesma internet. Estão falando no Facebook ou lá no próprio... No Instagram do Voltou? Eu tenho também, a gente tem que terminar, porque eu tenho célula da igreja, senão meu pastor Rafael Lemos puxa minha orelha. Então, que horas são aí? 15 para as 8. 15 para as 8, desde as 6h30 a gente está aqui. Aqui nesse bate-papo. Uma última pergunta, até porque diante de todos os esclarecimentos, as ponderações feitas pelo
pelo Dr. Jefferson Brandão, ficou muito claro, eu tenho certeza absoluta, de que ficou muito claro para quem nos assiste a situação de cada uma dessas empresas, GAS de um lado e as outras de um outro lado. Eu vou fazer uma pergunta, que eu sei que você não tem papas na língua e você não tem meias palavras. De toda essa situação que você coloca em relação à GAS, não existe um crime caracterizado que prove a culpabilidade, que justifique a prisão preventiva. Não há qualquer denúncia de cliente, de investidor por lesão. Atrasou, não pagou, levei calote. Não há. Não, pelo menos que você sabe, não há. O que então, essa é a pergunta, o que motiva o Ministério Público, a Polícia Federal, o Judiciário a manter o Gladson preso e, sobretudo, ao bloqueio das contas, que é exatamente o bloqueio que mais interessa ao investidor, é o bloqueio das contas, é o desbloqueio das contas, melhor dizendo. A gente sabe perfeitamente que nesse país, você falou, a gente falava pouco exatamente em relação aos poderosos, a meia dúzia de poderosos que sempre estiveram à frente desse país, desde o Brasil colônia, desde o descobrimento, e vem sendo assim, né? Você tem as autoridades, que são as excelências, são chamados de excelências, que na verdade excelência é esse povo sofrido que assiste a gente aí, esse que é excelência, esse é que sofre, esse é que gera emprego, esse que gera renda, que gera riqueza para o país, e que deveria, esses sim, serem chamados de excelência para pagar salário desses que oprimem o povo. A pergunta é, para a gente encerrar essa live, se não há um crime caracterizado, se não há algo de concreto, de palpável para que essas contas tenham sido bloqueadas e que o Gladson e outros estejam presos. O que fundamenta? Há alguma coisa por trás aí que a gente não entende, que o cidadão comum aqui, nós do andar de baixo aqui não conseguimos entender? Seria, por exemplo, Dr. Jefferson, para concluir mesmo, o sistema financeiro nacional, os banqueiros desse país, porque é exatamente quem compra a eleição, quem elege os poderosos desse país, de alto a baixo, do menor cargo eletivo até a presidência da República, são eles que bancam as campanhas e são eles que direcionam muitas das ações, e muitas das vezes com decisões não republicanas, decisões que envergonham a população. A pergunta estaria por trás disso tudo, ou pela frente mesmo, Banco Itaú, que é um dos patrocinadores. Por que o Itaú, que eu estou nominando aqui? Porque foi o Fantástico que levantou essa situação toda. O programa Rede Globo Fantástico, que levantou, que tem como dos principais patrocinadores o Itaú Unibanco. O sistema financeiro nacional, que exatamente os bancos são os maiores agiotas desse país. É quem mete a mão no bolso e mete a faca no peito do cliente. Se atrasou num pagamento, toma o imóvel, deixa o cara morando na rua. Estaria por trás ou pela frente disso o sistema bancário, o sistema financeiro nacional, Dr. Jefferson Brandão, para a gente encerrar essa nossa conversa? Olha só, Dirley, pessoas aí do canal Dirley Pereira, né? Fala Dirley, do meu canal, Jefferson Brandão Advogados, compartilha. Como, né? Eu te falei, uma coisa é a gente bater um papo, outra coisa é eu falar em público, sou um advogado,
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, que tenho um CNPJ dos meus escritórios, que tenho a inscrição na Ordem de Lisboa, em Portugal, né? Sou advogado lá também, constituído desde 2018, né? Então, o que eu falo passa pelo exame, tá, de ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Então eu posso ter uma opinião que vá, né, nessa direção junto com você, posso até ter numa conversa com um amigo, né? Mas num canal público eu não posso levantar uma acusação como essa, como advogado, né? A pessoa pode vir, né, e falar, eu entendo que é isso, que é aquilo. Amém, eu respeito. Eu, como advogado, sem nenhum tipo de prova, né, nenhum tipo de materialidade, né, dessa autoria, né, conspiratória, né, eu não poderia ir por este caminho. Mas você pode dizer que há algo estranho. Eu prefiro ir por um caminho concreto, né, que eu costumo dar um exemplo que todos conhecem. Vamos dizer que foi a Operação Lava Jato, né? Que hoje tem o seu juiz federal, ex-juiz federal, que hoje é advogado como eu, né? Que passou por cima de garantias de defesa, né, do trabalho dos advogados, mas passou de rolo compressor. Atropelou geral e que nas denúncias que foi chamado de Vaza Jato, né, de um canal aí de imprensa, né, que foi visto quanto colúrio entre o juiz federal e o Ministério Público Federal, que hoje tem 11 procuradores investigados pelo Conselho Nacional do Ministério Público por ilegalidades e irregularidades na condução da Lava Jato. Então, somos todos humanos. A gente pode errar. Eles também. Eles não estão acima da lei. Eles podem errar, eles podem começar a querer ficar famosos, aparecer na televisão. Isso é do ser humano. Eu não estou criticando isso. Tá? Então, assim, a Operação Lava Jato... Eles viraram celebridades. Viraram celebridades com possibilidade de um se tornar presidente da República. Amém, se ganhar a eleição... Amém, não estou discutindo isso, estou discutindo que às vezes a justiça vai por um caminho, ele vai por um caminho que ele passa do ponto de retorno. O ex-presidente Lula, a qual eu nunca votei nele, mas eu sempre falei para os meus colegas, está havendo ilegalidades constitucionais flagrantes na Operação Lava Jato. Nós queremos que se combata a corrupção, mas não com ilegalidades. Que se você combate a corrupção com ilegalidade, você é tão corrupto quanto corrupto. Então você não pode usar ilegalidade, você tem Estado democrático de direito. Ah, mas o juiz federal e o promotor federal combinavam. Isso é constitucionalmente uma afronta, isso é uma heresia. O juiz, ele é inamovível, ele fica ali, ele recebe do Ministério Público que o advogado defende, ele fica ali decidindo. Ele não combina com o Ministério Público o que fazer e tira a advocacia protegida por artigo constitucional e lei federal. Nós somos uma organização de classe protegida por lei federal, não é lei orgânica, não existe uma lei orgânica dos advogados, existe uma lei federal, isso quer dizer erga omnes, que pega todo mundo e todo mundo, né, tem que cumprir aquela lei que diz que nós somos essenciais à administração de justiça. Mas nessa operação a advocacia foi colocada de lado em um colúrio e o próprio ex-presidente Lula, que eu nunca votei nele, mas eu defendia que ele estava sendo vítima de uma grande, né, vamos dizer assim, a publicidade opressiva, naquela demonstração de PowerPoint que virou um mico nacional, né? Mas o ex-presidente Lula falou assim para o ex-juiz federal: você já passou do ponto de retorno, você vai ter que me condenar. Porque se você não me condenar, você vai estar dizendo que você agiu ilegalmente. Então ele falou isso. E eu falei assim, ele está certíssimo. Então, às vezes, o judiciário, né, ele caminha por um caminho que ele sai do ponto de retorno. Foi o que eu falei no começo da live. Hoje o Ministério Público Federal, o juiz federal, estão com um grande problema. Estão com uma empresa adimplente que não lesou ninguém e com seus sócios presos, enquanto outras empresas que lesaram estão soltos. Um grande amigo meu, que é advogado, ele falou assim: Dr. Jefferson, eles devem assim estar doidos com esse dinheiro aí, o que eu faço com isso? Porque o certo era o quê? Pede-se a penhora da empresa
e não vai encontrar nada. É o procedimento comum. Sim, sim. Aí instaura-se o procedimento criminal, aquela coisa comum, o feijão com arroz. Mas não, na hora do arresto, a rede veio cheia de peixe, veio com dinheiro, porque é dinheiro dos clientes, está pagando os clientes. O Glideson, num e-mail que está no processo, tá? É o que hoje, numa live da manhã improvisada, eu falei do porquê que acharam aqueles 7 milhões e os 13 milhões, porque o Glideson, por e-mail, implorava aos bancos: liberem, pelo amor de Deus, o meu limite para que eu possa pagar os meus clientes, os meus fornecedores. O cara implorava. Preso. Não, ainda solto. Ainda solto, ele mandando e-mail. Pelo amor de Deus, banco. Porque os bancos, o que o sistema financeiro nacional, ora protegida, isso, ora protegida, o que o sistema financeiro fazia? Que dinheiro? Ó, bloqueava a conta. Unilateralmente. Ó, tem muito dinheiro, que dinheiro é esse? E o Glideson falando, ó, a empresa foi constituída para administrar valores de terceiros. Como é que eles iam comprar bitcoins se os bancos simplesmente bloqueavam as aplicações? Então ele se humilhava para os bancos. Pelo amor de Deus, está lá escrito, e saiu a reportagem do Globo falando e botou em caixa alta do jeito que o Glideson escrevia. Pelo amor de Deus, libera o meu limite para eu poder pagar os meus clientes. Que ilegalidade é essa? A pessoa se implorando para poder pagar os clientes. Então, é o que eu concluo para poder ir para a célula. Tá? Eu não posso dizer que é o sistema financeiro, porque seria antiético, eu não tenho provas. Né? Eu tenho opinião, mas que às vezes o judiciário anda por um caminho que ele não tem como voltar, que ele fica com uma banana, um problema na mão, que aí ele inventa, ó, é um crime contra o sistema financeiro nacional. É um crime assim, muito abstrato, é uma pintura abstrata que ninguém entende muito bem o que é, mas está lá, é arte. Se você olhar para uma pintura abstrata e falar, não entendi, você vai ser tido assim, pô, mas você não é um conhecedor, você não tem cultura. Então, você tem um crime abstrato. A letra fria da né? não pode ser. Sim, não, tem que ter um tipo. E o tipo está sendo criado pelo projeto de lei. Então, quando for criado, retorna para beneficiar e não para prejudicar. Se o Glideson for condenado e depois vier o projeto de lei e retornar para beneficiar, quem que paga ele, como quem paga o ex-presidente Lula, os 500 dias que ele ficou preso? Quem paga isso? Quem devolve para ele isso? Não interessa se você gosta ou não gosta dele. Eu estou falando aqui de justiça, de você encarcerar uma pessoa por 500 dias e depois ser verificado que foi tudo uma ilegalidade. Quem devolve? Quem prende o juiz? Quem prende o promotor? O juiz pode virar o ex-juiz pode virar presidente da República. O dano moral... Não tem. Então, você encarcerar uma pessoa é um ato extremo demais, principalmente nessas masmorras brasileiras medievais. Mas isso da mídia. Aí que está a questão. Projeção... Isso é da humanidade, meu amigo. Eu encerro aqui agradecendo Dirley, no Fala Dirley. Tá? Obrigado, é uma honra. Você é meu grande amigo. Uma honra estar falando com você. Uma honra estar falando com os seus seguidores, né, no canal Fala Dirley. Tá? Me despeço, tá, com um amigo e com isso aqui. Ninguém solta a mão de ninguém. Maravilha. Juntos somos mais fortes. Maravilha. Uma última pergunta. Meu Deus, mas acabou. Se a gente conseguir aí, se eu conseguir com os meus contatos trazer aqui o deputado Áureo para uma live, para a gente desmistificar, explicar melhor essa questão do projeto de lei, topa fazer uma live? Nós escutamos todo mundo, tá? Nós não temos essa questão, nós escutamos. Quem você trouxe? Relevante para... Com certeza, ele é que está segurando a bandeira, ele já está com essa bandeira, né? Então, isso interessa muito pra gente. Maravilha, irmão, maravilha. Muito obrigado. Tamo junto, Deus te abençoe. Maravilha, maravilha. Amém. Gente, um grande abraço. Deus abençoe a todos e todas. Deus te abençoe. Deus abençoe.